Muito bem, nós estamos aqui cobrindo hoje um evento muito importante na área da sustentabilidade e na gestão de resíduos sólidos. Estamos aqui no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. É a Viva Comunicação, editora e eventos, fazendo a cobertura dessa área tão importante para a sociedade. Então nós iremos entrevistar algumas pessoas importantes do setor, como principalmente o presidente da Brema. Primeiramente queremos agradecer ao senhor pela oportunidade de estar participando desse evento aqui hoje, importante pelo setor, importante para a própria Brema. E eu queria saber do senhor o que o senhor considera mais importante a ser destacado neste evento. Olha, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. O que tem que ser destacado nesse evento, em primeiro lugar, é a construção da Brema. É uma entidade, na fusão de 4 outras entidades, que está dando mais governança e representatividade para o setor. Isso é muito importante. Antes a gente não sentava na mesa para discutir os problemas do resíduo sólido, nem no Congresso Nacional, nem no Governo Federal, nem nas agências. Hoje nós somos convidados para discutir. Então isso é muito importante, foi um avanço muito grande. Em segundo lugar, são a guerra que nós vamos ter para encerrar lixões. Isso é uma guerra, eu costumo dizer que é uma guerra, porque o lixão é o grande concorrente do aterro ambientalmente correto, tudo. O lixão é que faz realmente contaminação, as emissões, aumenta o gás de efeito estufa, contamina lençol freático, e isso realmente é uma meta nossa de avançarmos na questão do encerramento dos lixões. Falando de meta, doutor Pedro, assim, o setor tem muitos desafios, nós sabemos. Quais são os 3 principais, já acabou de falar de um importante, mas o senhor poderia elencar para 2024, quais seriam os 3 principais desafios que a Brema tem em mãos para poder atacar? O primeiro, não é nem o encerramento de lixões, eu falei encerramento de lixões porque ele é o mais, que tem uma visibilidade assim grande, as pessoas entendem mais rápido. Mas o primeiro é a sustentabilidade. Nós conseguimos com que a política de limpeza pública, de limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos, ela se autofinancie, porque hoje ela é tirada direto do Tesouro Municipal. E a lei proíbe isso hoje. A lei não permite que o gestor, o prefeito municipal, retire o dinheiro do seu tesouro para poder subsidiar a questão do resíduo sólido. Então isso é muito importante. O que é isso? É cobrar taxa ou tarifa. Isso é fundamental, porque melhora as condições das empresas trabalharem, melhora a qualidade de serviço, e isso é muito importante para nós. A segunda, o encerramento de lixões, e a outra são as novas tecnologias e as novas receitas acessórias que nós estamos discutindo, principalmente na questão ambiental. O que é? Biogás, biometano, hidrogênio verde, CDR, compostagem, é o aproveitamento do resíduo. Hoje isso é fundamental e os empresários estão sensíveis e trabalhando nessa direção. Isso é um trabalho que nós vamos fazer junto com o Congresso Nacional. Já tem projetos de leis tramitando lá no Congresso Nacional que nós estamos discutindo para realmente criar um mercado de biogás e de biometano. Certo. Doutor Pedro, como é que o senhor considera que esse evento, por exemplo, colabora com esses desafios, com esses objetivos da Brema e também do setor? Esse evento ele tem 2 finalidades. Uma de encontrar, de confraternizar, de fazer network, de trazer todo o setor vai estar reunido aqui, as entidades, associações co-irmãs também, de reciclagem, Abividro, Abiplast, Abigás, então isso é muito importante. A outra é mostrar os dados que nós mostramos nas nossas publicações, que nós lançamos todo do Panorama e do SLU, os dados de saneamento de resíduos, dados de resíduo sólido no Brasil. Quanto tem de lixão, quanto tem de coleta, o que nós geramos, o que o Brasil todo gera, o que é aproveitado, o que é posto em lugar inadequado, ambientalmente inadequado, que são os lixões, o que nós pusemos em local ambientalmente adequado, que são os aterros sanitários. Então isso serve para isso. Esse encontro tem essas 2 finalidades. Certo. Doutor Pedro, estamos chegando no final de 2023, né? Agora o senhor assumiu a gestão, a Brema. O que o senhor diria para os associados agora à Brema, do que seria um balanço deste ano, desse momento curto de inauguração da Brema, mas principalmente essa projeção para 2024 no que diz respeito à colaboração dos associados nos desafios da Brema? Olha, a Brema tem 4 meses, 5 meses, e nós já avançamos. Nós conseguimos, no debate no Senado sobre a reforma tributária, a emenda feita pelo senador Eduardo Gomes, a emenda 112, a gente fez junto com o pessoal da água e esgoto, do saneamento,
que é a Bicom, né, e a ESB, né, e conseguimos essa emenda ser acatada. Não foi aprovada, mas foi posta no relatório para se discutir na lei complementar. Como que o senhor acha que o senhor, como político, como parlamentar, pode dar contribuição para essas causas do setor de resíduos sólidos? Primeiro eu quero aqui começar lá atrás. As pessoas estão nos escutando agora, muitas vezes não têm noção do que é saneamento básico, né? Que é resíduos sólidos, esgoto e água e drenagem. Que no Brasil veio se desmembrando, né, de forma que eu entendo como equívoco, mas chegamos até aqui e precisamos reconectar, né, porque o esgoto atrapalha, muitas vezes mal feito, atrapalha a drenagem, que atrapalha os resíduos, né, e consequentemente atrapalha a questão da água. E hoje, que o Brasil e o mundo tratam do meio ambiente, né, trata de todas as catástrofes que nós temos vindo aqui hoje, no mundo e aqui no Brasil, a gente precisa revisitar esse tema e voltar com ele, né? Foi aprovado há 3 anos atrás o Marco de Saneamento, mas tem que ser revisitado, né? Nós vemos estudando muito e quando passa, né, período dos solos, tem que haver uma modernização, né? Pernambuco, meu estado, hoje está com lixão zero. Na Europa já começou o movimento para acabar os aterros sanitários. Então nós precisamos equalizar isso. Pra você ter ideia, o Nordeste tem 54 milhões de habitantes, né, e 25% do solo são do Nordeste. Então a gente precisa ampliar, porque eu não sei se nem todos estão escutando, sabe que gera emprego, né, gera muito emprego. Quando você faz a catação, quando você faz a divisão dos produtos, a geração de energia. Então é um tema importante, onde nós no Congresso Nacional estamos trabalhando para ter um debate permanente, né? Acho que a lei não pode ser estática, porque o tempo se avança. Você imaginar que quando foi feita a Constituição, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, eu tinha tudo isso. Você imaginar aqui, quem está estudando aqui, nós estamos gravando aqui 2 pessoas. Antigamente tinha mais de 10 pessoas gravando, microfone, e aqui estamos muito tranquilos. Então, a gente tem que ter um debate permanente, né? Eu quero aqui parabenizar Pedro Maranhão pelo excelente trabalho que vem feito nisso. Temos muitos desafios legislativos para fazer, temos a discussão do crédito de carbono que tem que ser debatida, mas é um tema importantíssimo. Eu trabalho para a gente refundar o saneamento básico. Queria que você dissesse um pouco o que você considera da importância do evento para o setor e também para a Brema. Olha, Luiz, primeiro é um prazer receber vocês aqui. Essas publicações são as 2 publicações mais importantes da área de resíduos no país. Para você ter uma ideia, o Panorama dos Resíduos Sólidos, que é uma das publicações que estamos lançando hoje, ele está na sua 20ª edição. Então é um histórico muito grande, é uma história de 20 anos, de 2 décadas, contando à sociedade em geral, ao Brasil, como está a gestão de resíduos sólidos no país. A segunda publicação, que é o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, ela está na sua 8ª edição. Essa publicação ela tem uma característica um pouco distinta do Panorama, porque o Panorama conta os dados gerais do setor. E o Índice de Sustentabilidade, ele faz um ranking de como estão os estados, como estão os municípios em relação à sua gestão de resíduos sólidos. Então o SLU, na sua 8ª edição, ela continua essa tradição dos 8 anos, ela dá uma pontuação dos municípios em relação à sua gestão de resíduos. Então eles estão cobrando pelos serviços, eles estão lançando no local certo, eles conseguem dar um tratamento adequado àquele lixo, àquele resíduo produzido na cidade. Tudo isso o SLU responde para a gente, classificando as cidades do melhor para o pior, vamos dizer assim, ou do que avançou mais para o que avançou menos. Perfeito. Bom, você como superintendente da Brema, né, é importante você dizer para o público que ainda não sabe fazer uma associação, quem é a Brema, quais são os objetivos da Brema. Fala uma síntese do que seria a Brema e quais são os principais objetivos. Ótimo. A Brema é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, que é filha de 4 associações muito antigas no setor e muito conhecidas, que são a Abrelp, a Abetre, o Celur e o Celurb.
Essas 4 associações decidiram convergir, se juntar, para formar uma associação nova, mais forte, mais unívoca, que tenha uma voz mais homogênea e trate o setor de resíduos sólidos de forma única. Então hoje nós somos o maior representante do setor de resíduos, o principal, e o que tem capacidade de falar por todo o setor, desde as empresas e do segmento da economia que coleta o lixo, até aquelas que tratam o lixo, até aquelas que destinam o lixo e fazem a valorização energética, produzem biometano, tiram, emissões da atmosfera, conseguem trabalhar as questões ambientais de forma muito forte. Então nós somos essa associação que foi fruto de uma convergência e que soma esforços para fazer um segmento de resíduos sólidos cada vez mais forte, cada vez mais coerente, cada vez mais compassado com as demandas atuais da sociedade. Perfeito. Ô André, conversando um pouquinho com o presidente da Brema, ele nos disse o seguinte: olha, se eu puder deixar na minha gestão a marca de não ter mais lixões, estou satisfeito. Claro. Como é que você consegue traduzir esse objetivo da presidência para que seja algo que a sociedade compreenda, abrace e também consiga obter os resultados? Como é que você faz isso? Claro. Luiz, para você ter uma ideia, a gente foi pesquisar, foi levantar os nossos dados, ver as nossas publicações, e a gente descobriu que a primeira lei que falava sobre o encerramento de lixões ou sobre a proibição de lançar o seu lixo em um local ambientalmente inadequado é de 1954. Portanto, a gente está completando 70 anos que no campo legislativo o Brasil já resolveu, entre aspas, essa questão. Acontece que essas leis, elas não foram seguidas pela prática. Então hoje, 39% dos resíduos que nós brasileiros produzimos vão acabar, elas são lançadas em locais ambientalmente inadequados. Realmente essa é uma chaga social e ambiental muito forte para o nosso país. O Brasil tem um protagonismo ambiental que é incompatível com esses indicadores da área de resíduos sólidos. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que diz que a partir de 2 de agosto de 2024 não deveria mais ter lixão no Brasil. Ora, se 40% do nosso lixo está indo para os lixões, é claro que a gente não vai atender a esse prazo. Então, qual é o objetivo estratégico da Abrema? É juntar todos os atores, não só os que são associados a nós, mas a toda a sociedade, o parlamento, o judiciário, os prefeitos, governadores, a presidência da República, os ministérios, para, numa coalizão, encerrar de vez todos os lixões no país. E como é que isso se dá na prática? Na prática, o custo de um lixão, o custo de levar seu lixo para um lixão é muito menor do que levar o seu lixo para um aterro sanitário. Por quê? No aterro sanitário a gente vai tratar o lixo, a gente vai proteger aquela área para que não haja entrada de pessoas, para que não haja catação, para que as pessoas não possam entrar em contato com o lixo e adoecer. A gente tem uma proteção ambiental para que o líquido altamente contaminante que vem dos resíduos, que chama chorume, para que ele não polua o solo, não polua os recursos hídricos, o lençol freático. Então isso tem um custo. O que precisamos é comunicar para a sociedade que esse é um custo que deve ser arcado por toda a sociedade se quisermos encerrar de vez os lixões. Porque se a gente não tiver uma sustentabilidade financeira nesses serviços, nós nunca vamos universalizar a coleta, o tratamento e a destinação final do lixo. Então, nós pagamos hoje, eu na minha casa, você na sua casa, a gente paga o serviço de água, a gente paga o serviço de esgoto, a gente paga o serviço de internet, paga o serviço de comunicações e o de resíduos a gente não paga. Talvez por uma questão cultural, a gente lance o lixo ali na frente das nossas casas, alguém colete e a gente não saiba muito bem para onde ele está indo. Ele está indo para o lixão? Está indo para o aterro? Está sendo tratado? Não está? Como isso tem um custo, a gente precisa, claro, equacionar
essa despesa que há com os serviços de resíduos e, claro, as receitas que tem que vir dos usuários para que a gente consiga compatibilizar e universalizar os serviços no país. Uma coisa é a gente saber o que tem que ser feito e outra coisa é convencer a sociedade que ela precisa fazer. Sim. Como que você diria, André, a melhor maneira que você percebe para convencer a sociedade nas pequenas contribuições e que podem gerar um grande impacto para que esse objetivo de não ter mais lixões possa realmente se concretizar? Luiz, eu acho que a forma mais fácil é mostrando uma foto, ou melhor, um vídeo de um lixão. Porque ali é um ambiente de degradação ambiental, sanitária e social muito intenso, que impacta muito quando a gente vê uma criança disputando com animais pelo resíduo mais valorizado, pelo que tem o maior valor. Então é emocionante ver essas imagens e eu acho que todo mundo deveria ter contato um dia com o ambiente de um lixão. Porque a partir do momento que você vê um lixão, você tem uma ideia do quanto vale pagar para não ter aquela chaga social nesse país. E quando a gente está falando de 40% dos resíduos, significa que há milhares de áreas de lixões. Então há milhares de crianças coletando, há milhares de doenças que estão sendo passadas para essas pessoas que estão catando, como dengue, zika, chikungunya, mas também acidentes, porque no lixo tem materiais que te furam, que te perfuram. E aquelas pessoas, quando vão catar, muitas vezes a mão nua, elas se cortam, elas se contaminam com doenças as diversas, né? Que a gente poderia, por exemplo, contaminar com lixo hospitalar. Porque num lixão, ninguém sabe o que chega ali. Não chega só o lixo da nossa casa, assim, ou a casca da laranja que nós chupamos. Não é só isso. Chega lixo hospitalar. É um ambiente clandestino. Chega bateria de carro, chega tudo que mais contaminante pode chegar num local aberto e clandestino. É um local quase criminoso. Então, a partir do momento que a sociedade tenha o conhecimento do que se passa nessas áreas, realmente eu, pelo menos, me disponho a pagar um pouco mais para ter o meu lixo coletado, tratado, destinado a um local seguro para as pessoas, para o meio ambiente, para a saúde, para a sociedade do Brasil. Nós sabemos que quando a sociedade compreende os benefícios pelos quais estão sendo convocados toda uma sociedade, nós sabemos que a opinião pública se mobiliza. Sim. Então talvez esteja aí, nesta fala que você aí confirmou, também no Dr. Pedro também, porque lixão, a gente até tem uma editoria chamada Lixão Nunca Mais. Isso. Mas eu acho que o fato não é somente, André, o convencimento, pelo que nos parece, apenas da sociedade, mas a provocação ao legislador. Como que entraria essa parte tão importante aí da política para contribuir efetivamente com esse objetivo? Olha, tem um ponto muito simples, singelo de entender, que é a questão econômica do que é caro e do que é barato. Cada vez que você aumenta o custo de fazer o que é correto, você incentiva que os tomadores de decisão optem pelo que é incorreto. Trazendo isso para o setor de resíduos, todas as vezes que você deixa o sistema legal, né, de gestão de resíduos sólidos mais caro, você estimula o que haja o aparecimento ou a manutenção desses lixões. Então, uma das grandes frentes de trabalho da ABREMA é, dentro do parlamento, convencer os parlamentares, comunicar a eles de que qualquer regulamentação que deixe os aterros mais caros, eles podem estimular os lixões. E aí você pode perguntar, André, qual seria uma proposta legislativa que poderia aumentar os custos de fazer o correto? Diversas delas. Por exemplo, a reforma tributária, se ela aumentar o custo da operação da gestão dos resíduos sólidos, ela vai deixar as únicas pessoas que pagam imposto, que é o segmento legal da economia que trata os resíduos sólidos, com um custo a mais. E quem faz o clandestino? Não, porque ele já não paga imposto, então não tem aumento nenhum. Isso transforma
o fato de levar o lixo para o lixão numa opção um pouco mais viável economicamente. E aí você pode pensar, pô, mas quem optaria por cometer o crime? No Brasil, 40% dos resíduos estão indo para esses locais. Então a gente tem, na verdade, uma situação grande de clandestinidade. De modo que sempre que você traz uma tarefa, sempre que você traz uma imposição ao setor legalizado, você beneficia, na verdade, o ilegal. Bom, fica muito claro, né? Os desafios não são poucos, né? E não são só, pertencem apenas a uma instituição, mas a toda uma sociedade. Então você diretamente, agora dando um recado direto, como a gente diz, né? Fala diretamente, qual é o recado que você dá para a sociedade, para que ela possa, então, fazer nos pequenos atos do dia a dia, a contribuição a esse grande objetivo para o nosso país, que é que a gente nunca mais tenha lixões. O seu recado. Olha, o primeiro para uma pessoa, né, individual, eu, você, o Aloysio, vamos conhecer para onde o nosso resíduo, o resíduo das nossas casas, para onde ele está indo. Você mora numa região e está indo para um lixão, imediatamente provoque o gestor, o seu prefeito, o deputado em que você votou, o senador, o deputado estadual, para cobrar providências para que isso não aconteça mais. Há vários estados no país em que só há um aterro licenciado. Ou seja, a capital lança num local adequado e todos os outros municípios não lançam. Então, a primeira coisa é conhecer o que está sendo feito com o resíduo da sua casa. A partir do momento que você coloca o seu lixo na frente da sua casa, não esqueça ele. Pelo amor de Deus, pelo bem do Brasil, pelo bem do ambiente do Brasil e pelo protagonismo ambiental que o Brasil tem. Não esqueça dele. Queira saber para onde ele está indo, quem é que coleta. Ele coleta seguindo critérios adequados para a saúde do trabalhador, para a saúde das pessoas. Ele transporta esse lixo correto. Queira saber. A partir do momento que você quer saber, você vai descobrir provavelmente que há algum problema, né, na gestão dos resíduos da sua cidade. Pode ser um problema mais grave, um problema menos grave. E atue. Sempre que tiver uma dúvida, também a ABREMA, ela representa um setor não só perante o parlamento, não só perante o judiciário, não só perante as empresas do setor, os estudantes de engenharia. Ela representa um setor perante toda a sociedade. Então, sempre que quiserem, entrem em contato conosco, peçam orientação, que a gente tem uma equipe disponível para orientar a sociedade em geral. Por fim, queria que você só fechasse agora dizendo o que a ABREMA espera para, não só também com os objetivos e metas, mas para entregar no ano de 2024, o que seria seu principal, se for o lixão ou se for um outro aspecto também. O Dr. Pedro já destacou algumas coisas importantes aqui, mas você como superintendente ABREMA, o que você diria que seria o ponto central para 2024? Reputo, a questão do lixão, ela é tão grave que eu acho que é difícil a gente fugir dela, né? Mas para o ano de 2024, ter um programa de encerramento de lixões, contando com diversos atores importantes da sociedade, tanto a sociedade em geral, mas também os grupos organizados, é muito importante. Um ponto que eu reputo como fundamental e que daria para ser realizado em curto prazo é ter um plano para um melhor aproveitamento da rede de aterros sanitários que a gente tem no Brasil. Porque o que acontece, Aloysio? Às vezes a gente tem um aterro sanitário e os municípios vizinhos que poderiam levar para o aterro sanitário, ele lança no lixão. Então, a gente poderia aumentar a cobertura dos serviços de resíduos sólidos de uma forma muito grande, aproveitando de uma forma mais otimizada a rede de aterros sanitários que temos no Brasil. Então, talvez realizar estudos nesse sentido e chamar os órgãos de defesa do Estado, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas também os parlamentos, para nos ajudarem, ia ser um gol de placa e talvez seja o resultado mais importante que poderíamos entregar no ano de 2024. Muito bem, André Galvão, superintendente ABREMA, muito obrigado pela sua entrevista. A Viva deseja um ótimo evento para você e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Aloysio.